Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. No último dia 21, última terça-feira desta semana, que finda hoje, o Blog da Cidadania publicou no Twitter mensagem aludindo ao escândalo envolvendo o jornal O Estado de São Paulo, que agora se sabe vem coagindo os funcionários, os repórteres, a atacarem Flávio Dino com a finalidade de impedi-lo de chegar ao STF. E na mensagem que o Blog da Cidadania publicou, mensagem que até agora já soma 54 mil visualizações, o Blog da Cidadania disse: "Parabéns, Estadão! Vocês acabam de nomear o novo ministro do STF", e isso em cima de uma foto de Flávio Dino rindo da tentativa golpista do Estadão. Agora vem à tona que Lula fez a única coisa que ele poderia fazer conforme previmos. O Lula colocou o Dino de volta à corrida pelo STF, diz o jornal O Globo. Favorito até meados de outubro para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF, diz o jornal. Flávio Dino passou as últimas semanas em baixa. É mentira. Mas vamos em frente. 10 entre 10 auxiliares interlocutores de Lula repetiam a mesma impressão depois de conversas com o presidente. Também não é bem assim. Jorge Messias, chefe da AGU, tornara-se a opção mais consistente para o posto, sempre tendo Bruno Dantas como alternativa. Nenhum dos dois foi, mas vamos em frente. Nos últimos dias, porém, as indicações dadas pelo próprio Lula em conversas que Dino voltou com força ao jogo da sucessão no Supremo. Apesar dos desgastes que tem sofrido, seja na área de segurança pública, seja com falhas do Ministério da Justiça na triagem de visitantes polêmicos, diz o jornal, Lula tem dado pistas que quer, por exemplo, entender melhor o tamanho de uma eventual dificuldade de Dino para ser aprovado no Senado. Conversa fiada. Não há essa dificuldade. A dificuldade de Dino é na Câmara dos Deputados. No Senado ele é benquisto, é um dos senadores, inclusive, e o Lula e o Rodrigo Pacheco estão de mãos dadas ali. O Pacheco, inclusive, depende do Lula e não vai haver dificuldade para apoiar Dino ao Supremo. E, na verdade, o Dino não andou em baixa coisa alguma, mas vamos em frente. Um movimento semelhante ocorreu na taxa de aprovação do desempenho de Lula, que oscilou de 51% em outubro para 53%, ou seja, uma pesquisa recém-divulgada feita pelo governo mostra isso, que subiu a popularidade do Lula e a desaprovação teve uma queda forte de 5 pontos percentuais acima da margem de erro. A pesquisa também mostrou um aumento do otimismo. 52% acham que o desempenho do governo vai melhorar nos próximos 6 meses. Então são 3 pontos percentuais de aumento na perspectiva de que as coisas vão melhorar. Já o percentual dos que apostam em piora do governo teve um tombo. Recuou de 29 para 22, 7 pontos percentuais de queda nos pessimistas. E 21% acham que o governo ficará igual. Então, minha amiga, meu amigo, não há dúvida. Veja, esses ataques ao Flávio Dino e ao governo, tudo que fizeram, deixou o Lula sem alternativa. Que na verdade não é questão de ele estar sem alternativa, porque ele já estava decidido a colocar o Flávio Dino lá
por conta simplesmente da necessidade de enfrentar o golpismo militante da oposição e essas ações da mídia extremamente suspeitas que sinalizam que pode haver uma tentativa, inclusive do Congresso, de repetir contra o Lula o golpe parlamentar. E aí tem um outro pepino que precisa ser descascado, que é a PEC golpista aprovada contra o STF. Jacques Wagner, que ajudou a criar essa confusão no STF, o senador pelo PT da Bahia, vai fazer nova dobradinha com a oposição no Senado. O líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, deve relatar PEC apresentada por senadores da oposição para aumentar o orçamento dos militares. O Jacques Wagner votou contra o STF junto com a oposição e o STF está furioso e cobrando explicações do Lula. Seria muito bom que o Lula tirasse o Jacques Wagner dessa coordenação, dessa liderança do governo no Senado, porque o STF não quer nem ouvir falar dele e o Lula precisa do STF e muito. E o Lira, inclusive, veja só, o Lira vai atuar como bombeiro. Esperava-se algum comedimento do Rodrigo Pacheco, não é? Que ele não criasse essa encrenca com o STF, mas pelo visto quem vai fazer o apaziguamento dessa situação entre o Senado e o STF vai ser o Arthur Lira, que de bobo não tem nada. E a PEC contra o STF, o voto do Wagner provocou racha no PT, inclusive. O posicionamento do Jacques Wagner a favor da proposta que limita o Supremo abriu crise com o partido. A Gleisi Hoffmann, por exemplo, foi com os dois pés no peito dele. Tem gente no PT furiosa com o que fez esse cara, porque realmente ele desacatou um STF que tem dado muito apoio ao Lula e maculou a relação do Lula com o Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes. Então realmente não dá para entender o que esse cara tentou fazer, mas deu muito errado. E ministros e Pacheco aumentam a tensão entre corte e Senado. Os ministros do Supremo criticam duramente a proposta e vão à guerra. Eles não estão de brincadeira. O STF está em pé de guerra e agora o Senado decidiu comprar essa briga. O Pacheco quer dobrar a aposta, o STF também já promete dobrar a aposta e vem muita encrenca por aí. E o STF faz bem de fazer o que está fazendo, porque há uma ação golpista que visa enfraquecer o STF para fortalecer a oposição. Com o Brasil na presidência do G20, o Lula pede ênfase no combate à desigualdade. G20 é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, que engloba não só os 7 países mais ricos do mundo, do G7, né, os países europeus, com os Estados Unidos, China, Alemanha, França, Inglaterra à frente, e também os países do BRICS, né, os outros países que alguns já são do terceiro mundo, mas são ricos, como o Brasil. E a PEC do Senado contra o STF, ainda ela, é uma proposta que precisa ser entendida e que gerou o embate entre os poderes. Essa PEC ela tem alguns pontos. Ela é contra as decisões monocráticas. Então, o ministro do STF, se essa PEC fosse aprovada, que não vai ser, isso eu já adianto para você, nós vamos voltar ao assunto na manhã desta sexta-feira aqui no blog, num outro vídeo, e na verdade essa PEC que limitaria a possibilidade de decisões monocráticas, ou seja, de um ministro só decidir, isso acabaria e evitaria também, por exemplo, coisas que tem feito. Ela não é de todo má,
limitaria o que tem feito, por exemplo, o Nunes Marques e o André Mendonça. Só que o STF já tinha tomado essa decisão no começo do ano. Toda decisão monocrática no STF tem que ser analisada em seguida pelo plenário. Isso a Rosa Weber criou esse instrumento no início do ano. Ou seja, essa PEC foi aprovada para intimidar o STF. Foi uma forma de ameaçar. E essa PEC, ainda ela, é uma afronta, dizem juristas. O texto foi aprovado pelo Senado na quinta e os juristas dizem que exatamente o que ela é. Não é? É vista de um lado como uma forma legítima de conter o histórico de decisões monocráticas, mas do outro lado, que é a maioria, é tido como desnecessária pelo fato do tribunal já ter feito as alterações. Está na cara, não tenho o que dizer, foi uma tentativa de intimidar o STF. E a comitiva que vai na Conferência do Clima, COP, tem deputados, a comitiva de deputados do Brasil que vai a essa conferência, tem gente que votou a favor dos agrotóxicos e a favor do marco temporal, que tira direitos dos indígenas. A maioria dos 25 brasileiros que vai à COP de Dubai, Conferência do Clima de Dubai, onde será discutida a emergência climática, não se opôs ao marco temporal, veja você. E os desafios que a eleição de Milei impõe à relação Brasil-Argentina são muitos. Os analistas todos, que já deveriam estar acostumados com isso depois de Donald Trump e Jair Bolsonaro, estão dizendo: não é possível que a Argentina, um país de alta renda per capita, alta escolarização, um país famoso pelo nível, pela politização do seu povo, tenha colocado no poder uma coisa como essa que você está vendo na tela. Um maluco, um irresponsável e um picareta. A essa altura, a turma que se arrepia com a possibilidade de um nome saído dos desonros da política, sem experiência e sem travas, ganhar uma eleição, já devia estar acostumada, mas não. Como aconteceu com Trump e Bolsonaro, um desalentado não pode ser de um naco da opinião pública acompanhou a vitória na Argentina de Javier Milei. E a faixa de Gaza, eis para finalizar, uma boa notícia: a faixa de Gaza pela primeira vez sem bombardeios desde o início dessa guerra sangrenta, e essa é uma boa notícia. A má notícia é que eles vão retomar, já prometem retomar a guerra em alguns dias depois dessa trégua, mas vamos torcer aí para que conversem, para que parem de morrer inocentes nesse conflito sem sentido. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.